Copa do Mundo rolando solta, cada joguinho ruim, né? A Bélgica acabou de empatar com o Egito, a Espanha empatou com Cabo Verde hoje, o Zebra, joguinho ruim, vou te contar, apesar da Globo estar tentando dizer que está a melhor Copa dos últimos anos, mas tá bravo. Mas vamos falar de Vasco? Tem novidade, tem treta, tem briga, tem discussão, olha, tem ameaça de processo, tem tudo isso, tem troca-troca, né? Estão querendo troca de jogadores, contratar, jogador que tem que ir embora, mas não quer ir embora. Tem muito assunto para a gente falar de Vasco, mas depois da vinheta. Deixa a vinheta tocar, que quando eu voltar, a gente vai falar de tudo isso. Não sai daí! Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende e falo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sim, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Falamos aqui do nosso canal Vascaínos em Ação, apesar da Copa do Mundo tá rolando solta. Daqui a pouco tem jogo do Uruguai, acabou agora o jogo da Bélgica, a Bélgica empatou com o Egito, né? Bélgica empatou com o Egito 1-1, joguinho ruim. Joguinho feio, cara, Deus me livre. A Espanha também um 0-0 xoxo com o tal de Cabo Verde, onde o destaque foi o goleiro Vozinha, de 40 anos de idade, parou o ataque da Espanha, tão badalado, aí a mal, não sei o quê. Não fizeram, foi nada. Então, até agora, não tem nenhum bicho-papão. As únicas equipes que, na minha opinião, se destacaram na Copa até agora foi os Estados Unidos, que deram uma sacudida no Paraguai, e a Alemanha. A Alemanha deu de 7-1 e também os únicos times que mostraram alguma coisinha a mais. Mas, em geral, está meio que equilibrado e vamos que vamos. O Brasil tem chance? Sim, tem chance. Não tem um timaço muito contestado, uma atuação muito ruim diante do Marrocos, mas vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas vamos falar de Vasco? Tem muita coisa acontecendo, tem treta, tem briga, mas antes da gente falar disso tudo, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para você vascaíno e para você vascaína que ainda não é inscrito no canal. Dá essa moral, dá essa força, aciona aí os sininhos das notificações, mas antes de acionar o sininho das notificações, tem que se inscrever, né? Se inscreve aí no canal, dá uma curtida, dá um joinha no nosso vídeo e comenta. Comenta aí, diz a sua opinião sobre os vídeos que a gente faz, os assuntos que a gente fala aqui. A sua opinião é muito importante. Então, vamos falar de Vasco? Hoje também não vou mandar os salvos, né? Tá chovendo muito aqui em Angra, cheguei na correria ainda há pouco da rua e do trabalho e vim fazer o vídeo, não deu para separar aqui os salvos, mas no próximo vídeo eu vou mandar os salvos aí pra galera. Gente, o que rolou essa semana foi essa treta, né? Eu não sei se esse presidente do Mulambo, presidente do Flamengo, o tal do BAP, eu não sei se ele estava puro, se ele tinha usado alguma coisa, algum remédio, algum calmante, algum tranquilizante, alguma coisa nesse sentido, porque ele falou muita besteira. Vou falar besteira para não falar outro nome, só não vou falar, para não falar palavrão aqui, mas é realmente o que ele andou falando, vomitando, defecando pelo focinho, pela boca, e se metendo em assunto que não é dele. O que ele tem a ver com o Vasco para falar que vai acionar na justiça se o Vasco assinar com a SAF com o Marco Lamáquia? Porra, BAP, vai tomar conta dos seus problemas, que não são poucos não, hein? Tem muito problema para você resolver. Eu não sei se esse cara, se ele é demente, tem problema mental, mas não ficou barato. A Leila respondeu à altura, mandou ele calar a boca. Sim, mandou ele calar a boca, porque senão ela vai... Sabe, cara, a arrogância precede a queda. Ele está muito arrogante. Aliás, eu acho que os mulambos têm tanta certeza, sabe, da impunidade, de que nada acontece com eles, que eles se metem com a vida de todo mundo, falam da vida de todo mundo, achando que não vai ter troco. Sim, a Leila falou, respondeu à altura, ele ficou quietinho,
Ele ficou quietinho, não respondeu a Leila. Por que ele ficou quietinho? Porque ele sabe que ele está falando besteira demais. E o Pedrinho, o presidente Pedrinho do Vasco, também respondeu. O Pedrinho, além de dizer que não pediu, ninguém pediu a opinião dele não é relevante. Ele é o quê? Presidente da CBF? Ele é o quê? Sei lá, ele exerce algum cargo importante na Conmebol, na FIFA, na ONU, não sei o que esse cara pensa. Ele é simplesmente presidente de um clube, simplesmente presidente de um clube, nada mais do que isso. Meta-se com o seu clube. Gente, estão dizendo aí que o Admar Lopes foi para Portugal para sondagens, para tentar novas contratações. Não, calma, menos, gente. Não tentem enganar a torcida. Ele é português, está todo mundo de férias, ele foi para Portugal para ficar com a família, para descansar e tirar férias. Então pare com essa historinha de dizer que ele foi para Portugal para trabalhar. Por que Portugal? E por que ele já está lá há 15 dias e até agora nenhuma novidade, nenhuma sondagem, nenhum contato, nenhuma proposta? Então, menos. Não tentem enganar, continuar enganando a gente mais uma vez. O Admar não foi trabalhar, ele não foi contratar ninguém. Ele foi passear, descansar e ficar junto da família. Essa é a verdade, ok? É tão bonito falar a verdade, então para de ficar enrolando a torcida do Vasco. Bem, gente, depois daquele problema que houve do Paulinho, do Palmeiras, e o que mandou a torcida do Mulambo cala a boca e tal, e logo depois houve o interesse do Bem, gente, todo mundo sabe que existe a possibilidade do nosso Colômbia, né, do Andrés Gomes, sair do Vasco, ser negociado depois da Copa do Mundo, principalmente se ele vier valorizado de lá. E depois daquela situação do Paulinho, no jogo do Palmeiras contra o Mulambo, que mandou a torcida do Mulambo calar a boca, fez lá o gesto da Força Jovem, e o Paulinho tem identificação, sim, tanto com o Vasco como com a torcida. Então surgiu aí o boato do interesse em de acontecer e que se faça uma troca de jogadores. Vai o Colômbia, o Andrés Gomes para o Palmeiras e viria o Paulinho para o Vasco. Eu não sei se seria bom, como é que está a situação física do Paulinho, mas parece que está rolando esse boato lá em São Januário, de uma troca Palmeiras-Vasco de Andrés Gomes por Paulinho. Vamos lá ver se isso vai à frente, né? E por último, vamos falar agora... Não, por último não. Tem outro assunto aqui na frente, que é a Sportingbet, que é o nosso patrocínio master, que sim, será anunciado até o término da Copa do Mundo. Ainda mais depois que esse Ibape andou falando besteira do Vasco, para amenizar um pouco aí os ânimos da torcida, o Pedrinho parece que vai sim anunciar o novo patrocínio. Anunciar não, vai oficializar a Sportingbet como sendo a nova patrocinadora master do Vasco. E por último, vamos falar do Cebolinha, do Everton Cebolinha, por palavras ditas pelo próprio presidente do Flamengo, ele não aceita negociar o Everton Cebolinha com o Vasco. Até pela rivalidade que existe entre os dois clubes e tal, ele não pretende negociar antes do término do contrato. Isso com o Vasco, né? Ele tem tanto medo do Vasco que ele não quer nada que possa fazer o Vasco, né, ameaçar isso deles, né? Então, o Bapa disse que não negocia com o Vasco antes do término do contrato e que o Cebolinha vai cumprir até dezembro de 2027. Depois disso... Pronto, aconteceu um acidente, caiu aqui parte do meu cenário, mas eu já consertei. Terminando de falar do Cebolinha, não vai ter negociação até o término do contrato. O presidente do Flamengo diz que não tem negociação com o Vasco, é rival e tal, enfim, as mesmas baboseiras de sempre. Agora vou encerrar o vídeo, vamos ver o Uruguai que estreia na Copa daqui a pouquinho, vamos ver o jogão do Uruguai e qualquer novidade sobre o Vascão, a gente vem aqui e fala para vocês. Não esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma curtida, um like no nosso vídeo, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.
Fui, galera. Mas caiu mesmo lá o cenário.